Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais um vídeo da mensagem da Palavra do Senhor. Dessa vez, uma pergunta de uma amada irmã de Bauru que me fez essa pergunta e achei interessante para fazer um vídeo. Até porque o tema em si, ele não precisa de muito aprofundamento, mas é necessária uma resposta interessante. A pergunta foi: depois do terceiro templo, Jesus voltará? Essa é a questão e é isso que nós vamos abordar agora. E que eu tenho certeza que é de interesse de todos aqueles que gostam de estudar a palavra profética. Primeiramente, nós temos que entender o seguinte: a profecia que coloca a necessidade do terceiro templo. O texto em si, que fala sobre a construção do terceiro templo, é Ezequiel 40, não é a questão aqui. Nós vamos mostrar a necessidade da construção do terceiro templo, como é que estão as coisas e responder essa pergunta, se depois do terceiro templo ele estabelecido, se Jesus volta. A palavra profética sobre ele está em Daniel 9, versículo 27, capítulo 9, versículo 27. Eu vou ler aqui primeiramente na tradução da Almeida Revista e Atualizada, ARA, né? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A Bíblia judaica completa traduz assim, é traduzida por judeus cristãos. Ele fará uma aliança firme com os líderes por uma semana, de anos. Na metade da semana dará fim ao sacrifício e à oferta de grãos. Sobre a ocorrência de coisas detestáveis, o desolador virá e continuará a agir até que a destruição já decretada seja vertida sobre ele. O Taná completo, que é por judeus ortodoxos, né, não convertidos ao cristianismo, por um período ele forjará pactos consistentes com os poderosos, e meio período ele abolirá sacrifícios e oblações. Abominações serão praticadas sobre as elevadas alturas, até que venha o extermínio, como já está decretado sobre os seus perpetradores. E a Almeida Corrigida Fiel, ela traduz: e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. A palavra firme aqui traduz a palavra hebraica gapar, que significa ser forte, dar força, também significa agir com insolência. Um terceiro significado é ser poderoso, confirmar, e um quarto é ser excelente. A palavra muitos traduz a palavra hebraica rab, que significa príncipes, chefes, capitães, líderes, conforme traduz a Bíblia judaica completa, mestres. Também significa, o segundo significado, muitos, como grandes homens de posição, né? Homens que tomam decisões envolvendo as suas nações. E ele traduz a palavra sacrifício. Como foi lido, sacrifício traduz a palavra zebach. Zebach sacrifício é a carne de um animal, conforme em Êxodo 34:15 e Números 25:2. A Páscoa, Êxodo 34:25. E o sacrifício com fortes implicações políticas, 1 Reis 1, versículos 9 e 19. O sacrifício de cordeiros voltará a ser realizado em Israel na grande tribulação. Então ele fala do sacrifício do cordeiro que ele vai voltar. E para ele voltar, há a necessidade do templo, porque o judeu só sacrifica, no passado, né, só sacrificou no templo. E ele fala de oferta de manjares, mikal. Minkal é oferta de grãos, oferta de cereais, como traduziu uma das traduções judaicas. Fala de oferta sacrificial sem derramamento de sangue e voluntária, é a oblação, conforme as maioria das traduções traduzem. E um terceiro forma, o uso mais frequente se refere a uma oferta de manjares, como bolos, como aparece lá em Levíticos capítulo 2, versículo 5, e misturadas com azeite, conforme descrito em Números capítulo 6, versículo 15. Aí a palavra aliança, que é a palavra-chave, em que nós já vimos muitos que usam para negar essa aliança, né? Eles dizem que a aliança é uma coisa comum e tal, mas a gente precisa ver o significado dessa palavra no original. No original hebraico, como é que ela aparece. A palavra aliança em hebraico é berit. E berit, ela tem 4 significados importantes. Primeiro, significa pacto, acordo, aliança. A aliança é como ela mais é traduzida.
Segundo, como compromisso, tratado. E terceiro, como decreto. E quarto, como pacto confederado, uma coalizão, liga. Aliás, a King James Fiel e a Almeida Corrigida Fiel traduzem em alguns textos como confederados, né? Especialmente o texto que nós vamos citar de Abraão, do Abrão, ainda não tinham mudado o nome dele nessa época, e eles usam tradução como confederados e outras traduções como aliados ou aliançados, né? Como é que ela é usada no Antigo Testamento? Pelo menos 5 formas aparecem no Antigo Testamento, para mostrar a importância dessa palavra, porque ela é a chave de tudo. Ele fala de aliança. Primeiro, é um tratado militar, como aconteceu entre Abraão com os amorreus. Se fosse nos dias de hoje, Israel e os moros. Em Gênesis 14:7 nós vemos: porém veio falando em um dos amorreus, né? Que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Aliados, então, ela se refere a um tratado militar. Segundo, a aliança com todo o povo de Israel e Moisés no Sinai com os 10 mandamentos. Isso você vai ver em Êxodo 24:7, Êxodo 34:10, Deuteronômio 29:1 e Deuteronômio 28:69. Nós vamos usar aqui Êxodo 24:7. E tomou o livro da aliança, Berit, e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. É certo que não fizeram isso, mas se refere a essa aliança. Um terceiro significado é que esse concerto foi conservado na arca, no Santo dos Santos. E, como eles falam, né, o Dibre Haberit, aparece em Êxodo 34:28 e Êxodo 40:20. Nós vamos ler Êxodo 34:28. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água, e escreveu as tábuas das palavras da aliança, Berit, os 10 mandamentos. Um terceiro significado é o novo concerto conforme Jeremias. Jeremias 31:31, 31:32, 32 aparece 2 vezes, 31:33. Vamos ver no versículo 31 que ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova, ou nova aliança, dependendo da tradução, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então farei uma berit nova. 4. Uma aliança de casamento. Isso aparece em Oséias, né? O livro de Oséias, que é justamente fala da aliança dele com a esposa, que o trai e é abandonada, e Deus manda retornar, falando da aliança com Deus, e também ele se refere à aliança com Adão, mostrando isso. Então nós vemos isso em Oséias 6:7, 8:1, 10:4, 12:1, versículos 1 e 2. No versículo 7 do capítulo 6, ele escreve: mas eles transgrediram a aliança, Berit, como Adão, e eles se portaram alevosamente contra mim. Então, uma palavra também que está relacionada ao casamento. No quinto, a aliança entre Abraão e os filisteus. Nos nossos dias seria Israel e os palestinos, que está difícil, né? Gênesis 21:27. E tomou Abraão, aqui já o Abraão, né? E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, o rei dos filisteus na época. E fizeram ambos uma berit, uma aliança. Portanto, a palavra aliança, berit, ela engloba um pacto político, militar, como é interesse dos judeus, e religioso, interesse tanto dos judeus como dos islâmicos. Árabes, islâmicos envolvendo árabes, palestinos e iranianos, os persas, né? O anticristo, com essa falsa aliança, ou falso pacto, entre os judeus e os poderosos do Oriente, que envolve os islâmicos, árabes, palestinos, iranianos, permitirá a construção do terceiro templo, que será construído no Monte do Templo, na cidade velha de Jerusalém, que atualmente abriga o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Este local é sagrado para os judeus, pois é onde foram construídos os 2 primeiros templos, o Templo de Salomão e o Templo de Herodes, mas foram destruídos pelos babilônicos e pelos romanos, respectivamente. Isto é, o Templo de Salomão foi destruído pelos babilônicos, através de Nabucodonosor, e o Templo de Herodes foi destruído no ano 70, com a invasão do Império Romano, e sob o comando do general Tito, que depois viria a ser imperador, especialmente porque os soldados, a maioria, que eram formada por árabes,
e sírios não obedeceram o seu comando e destruíram todo o templo, restando somente as muralhas que hoje ainda temos aí, que é o motivo da peregrinação e da oração dos judeus e muitas pessoas que vão lá. A construção do terceiro templo é um tema de grande importância na escatologia judaica e é visto como um sinal do fim dos tempos e também na escatologia cristã. Israel já tem um projeto arquitetônico baseado nos planos do templo de Salomão e do segundo templo. Especialmente a base deles é o templo de Salomão. Os utensílios e objetos sagrados estão todos prontos. A menorá, o candelabro de 7 braços, o altar do incenso, a mesa dos pães da proposição, as vasilhas sagradas, o traje sacerdotal, desenhado de acordo com as descrições do Antigo Testamento, a ordem sacerdotal, os Kohanim, que são os sacerdotes, como eles falam, estão recebendo treinamento, porque sem treinamento ninguém faz nada. Treinamento é princípio bíblico do Antigo e do Novo Testamento, né? Efésios 4, 11, 12, 13, 14 e 15 fala sobre isso, e também o treinamento deles. Sétimo, o estudo da lei. Os judeus estudam a Torá e a Mishnah, que é a Torá oral, né? Que passou a ser aí a segunda referência depois da Torá. E oitava, a novilha vermelha está sendo preparada, embora ainda não tenha sido sacrificada, porque o terceiro templo não foi construído. Assim que for construído o terceiro templo, o sacrifício de animais voltará a ser praticado em Israel por 3 anos e meio, como era feito no Antigo Testamento. É por isso que será feita aliança, para permitir que eles construam o templo. Eles vão construir o templo, tem tecnologia para construir esse templo em tempo recorde, já tem todas as coisas preparadas, até trem para levar as pessoas para lá. Vixe, a coisa está bem assim adiantada, muito mais do que você imagina. Isso quer dizer que é o começo dos 7 anos da grande tribulação. A marca da besta ainda não foi implantada. O mundo está em paz e segurança, já idolatrando ao anticristo, que foi recebido como cara, o salvador do mundo. Para muitos, a única coisa que aconteceu então foi o arrebatamento da igreja, que ainda nós falaremos em outros vídeos. Mas ainda podemos crer no arrebatamento da igreja? Eu lançarei um vídeo só sobre esse tema. E peço a você que assista, compartilhe, estude, pesquise e tenha a sua própria opinião. Quando chegar à metade da grande tribulação, isto é, nos primeiros 3 anos e meio, começa a acontecer o pior, conforme a própria profecia de Daniel, que fala da construção. Daniel 9:27, repetindo, ele diz: e ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Então, a aliança é firmada no começo da semana, da 70ª semana de Daniel, né? A semana 70, que é a última semana, uma semana de 7 anos. É uma semana de 7 anos, entenda bem. Na metade, o sacrifício é cessado, né? E a oblação. E aí começa o horror que fala lá que o Daniel fala aqui, que o apóstolo Paulo vai também ampliar essa revelação. O anticristo quebra a aliança com os judeus e exige ser adorado por eles. E aí e é quando os judeus percebem que foram enganados. E ele se assenta no Santo dos Santos, conforme a profecia de 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, da sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Que é aquela profecia lá da asa das abominações, porque na época do primeiro cumprimento dessa profecia, o Antíoco Epifânio ele se assentou no templo judeu, né, e causou um maior fuzuê na época. O anticristo quebra a aliança com os judeus e começa a perseguição contra os judeus. A gente fala nisso, falando sobre quem será o anticristo, justamente que a gente especifica que ele, por ter como é que ele consegue fazer isso? Olha, ele tem a paternidade islâmica para poder conseguir convencer os muçulmanos a permitir a construção do terceiro templo, como uma armadilha para destruir os judeus. Porque o islâmico pode mentir a favor de Alá, da obra de Alá. E ele tem a maternidade judia por parte da mãe da tribo de Judá, como o judeu exige. Os islâmicos exigem a paternidade. Os judeus, especialmente a mãe, que a gente vê no Antigo Testamento, a citação de muitos reis com suas mães. Então, com essa facilidade, ele vai enganar os hebreus. Ele vai enganar os judeus, assim como o Hamas enganou. Vinha fazendo essa aliança aí,
e 2 anos, e aí ele invade Israel, né? Israel não vai aceitar mais, não vai confiar mais em ninguém, mas nesse aqui ele vai... E aí, quando ele quebra a aliança com os judeus, e aí então ele começa a perseguição contra os judeus, conforme está lá em Daniel, capítulo 11, versículos 35, 38 e 41. E alguns dos entendidos cairão para serem aprovados, purificados e embranquecidos, até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a um Deus algum. Porque sobre tudo se engrandecerá, mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, a um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. A Bíblia, o Taná completo, que é a tradução dos judeus ortodoxos, traduz assim esses versículos. Eu achei interessante para colocar aqui para vocês. Os sábios tropeçarão, tentando clarificar estas palavras para elucidar e definir quando será o fim dos tempos, porque ainda não chegou o momento de divulgá-lo. E o rei, eles colocam entre parênteses o Constantino, agirá segundo os seus impulsos, e se glorificará e se exaltará acima de todos os deuses. Ele dirá coisas estranhas contra o Deus dos deuses. Ele prosperará até que seja apaziguada a ira de Deus, entre parênteses, quando será cumprido o que ele determinou. Não terá consideração pelo Deus de seus pais, nem pela mais desejada das nações, nem por qualquer outro Deus terá consideração, porque se considerará como estando acima de tudo. E aqui é interpretado pelo Deus, pelo Deus de seus pais, quer dizer, o pai adorando Alá, a mãe adorando Yahvé. Honrará ao Deus da força, ou como os judeus chamam hoje, né, o Eterno, né, Shem. Eles não falam o nome de Deus, não pronunciam o nome como Jeová, Javé, Yahvé. Eles não pronunciam esse nome, porque eles não aceitam esse nome, porque ninguém sabe verdadeiramente como era o nome de Deus. Então eles chamam do Eterno ou de Shem. Honrará o Deus da fortaleza onde estiver, a um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro, prata, pedras preciosas e belos ornamentos. Invadirá então a terra desejada. Muitos países sucumbirão, mas salvar-se-ão Edom, Moab, né? E a parte principal da terra dos filhos de Amon. A construção do templo, do terceiro templo, ela será um divisor de águas na grande tribulação, ou na 70ª semana de Daniel. São aquelas 70, né? Por isso que fala 70ª semana, são as 70 semanas. 69 foram cumpridas, falta a última, a 70ª, que é a grande tribulação. Então a grande tribulação, a gente tem um vídeo falando só sobre a grande tribulação, que foi recentemente publicado e está aí a seu dispor para você estar acompanhando. Aqui nós estamos falando só para responder a pergunta que foi feita. A construção do terceiro templo marcará o início do apogeu do anticristo, que ao selar a paz entre judeus e islâmicos se tornará o político e líder mais influente do planeta. Mas é só o começo. A volta gloriosa de Jesus ainda vai demorar 7 anos, ou quase 7 anos, né, considerando o tempo do início da grande tribulação, quando estiver pronto esse templo. Não perca a série de vídeos sobre o arrebatamento que estou lançando. Então assim, resumindo, e respondendo a pergunta mais uma vez, não. Quando for levantado o terceiro templo, Jesus ainda não volta. Nós ainda temos toda a tribulação para desenvolver. Tudo aquilo que envolve a tribulação. Os selos, as trombetas, tudo está... inclusive tem um vídeo recentemente publicado que a gente explica, dá um resumo da grande tribulação para todos. Então é importante que você entenda isso. Quando construir o terceiro templo, se sabe que a partida começou. Aí começa. Então, paz e segurança, certo, tal, é o período da grande tribulação. Então, 3 anos e meio de tranquilidade. Tecnicamente falando, paz e segurança, ajustando a questão financeira, que cada vez vai ficando pior, e lá vai estar numa crise e vai ser resolvido. Paz e segurança, então, resolvendo o problema de guerras, conflitos.
mas ainda Jesus não voltará. Ainda vai demorar toda a grande tribulação. Então aí, 7 anos ou quase 7 anos, né? Dependendo o tempo que se leva, vamos dizer que com a tecnologia que se tem, que se construi esse tempo em um ano, em 3 meses, 6 meses, ali começa o cumprimento da profecia e ele vai então estar vivendo, os judeus vão viver um sonho. A construção, o sacrifício, tudo normal, né? Vai ser um auê danado matando cordeiros e novilha vermelha, né? Com essas entidades protetoras dos animais, mas eles vão fazer isso. E então, até o momento que o anticristo vai mostrar quem verdadeiramente ele é. Correto? Então, a construção do terceiro templo ainda não é a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ela ainda vai aguardar esse tempo todo, né? Quando ele vai voltar com a sua igreja, vai voltar com os anjos, para mandar o anticristo, o falso profeta e todos aqueles que tiverem a marca da besta para o lago de fogo. Mas isso é uma questão para um outro vídeo. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. E para nos ajudar, se inscreva no meu canal, deixe o seu gostei, me ajude, isso ajuda bastante. Deixe o seu comentário para edificar a todos, tire aí as suas próprias conclusões, compartilhe o vídeo. Obrigado por assistir aos meus vídeos, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maranata, vem Senhor Jesus Cristo. Obrigado.